Olá, querido, que bom que você está nos assistindo nessa tarde, nesse dia tão lindo, nesse dia tão maravilhoso. Como é bom poder ver a Igreja do Senhor Jesus reunida em busca de anunciar o Evangelho, em busca de compartilhar aquilo que Jesus tem feito conosco. Sabe, a iniciativa desse dia, a ideia de termos um dia juntos da Shalom, ela veio do coração de Deus. Por isso nós somos extremamente gratos ao Senhor pela oportunidade que estamos tendo de passar esse dia juntos. Eu sei que você teve que parar com alguns dos seus afazeres, sei que alguns tinham compromisso e conseguiram remarcar ou desmarcar o compromisso para estarmos juntos. Mas esse dia é um dia todo especial para nós. O coração do pastor Odilon em relação a estarmos juntos representa a manifestação da graça e do amor que Jesus tem por todos nós. Por isso, nessa oportunidade, eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Odilon e quero agradecer a Deus pela sua vida. Você que nos assiste nessa oportunidade, quero pedir que a bênção de Deus esteja sobre você e que nesse dia você possa estar feliz. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido, queridos, é que esse ano foi um ano de superação. Eu não sei quanto a você, mas muita coisa que aconteceu esse ano nós não estávamos preparados para ela. E aí cabe aqui nós fazermos menção a algumas coisas. Esse ano foi um ano atípico, um ano difícil para muitos de nós. Eu queria dizer a você que eu perdi alguns amigos nesse ano. Eu quero dizer a você que eu perdi alguns colegas de ministério. Eu perdi companheiros. Eu quero dizer para você que esse ano foi um ano de passar por tanta luta, por tanta dificuldade. A gente viu tanto sofrimento, tantas pessoas padecendo. Mas sabe uma coisa que esse ano também tem me ensinado? Em nome de Jesus, nós podemos até ter perdido amigos, perdido irmãos, perdidos familiares, mas a nossa esperança continua firmada em Jesus. Eu queria dizer para você, querido, que esse ano foi um ano de luta, foi um ano de dificuldade, mas eu queria dizer para você que foi um ano de esperança, foi um ano de conhecer Jesus e saber que Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente Ele será. Mas eu sei que você pode ter enfrentado problemas, eu sei que você pode ter sofrido muito, mas eu quero dizer que se você me assiste nessa oportunidade, se você ouve esse áudio agora, eu quero dizer para você que você é um vencedor em Cristo Jesus. E sabe, e esse ano eu aprendi algumas coisas e eu queria que durante esses minutos que você vai ficar comigo, eu queria poder te ensinar alguma delas. E dentre das coisas que eu tenho aprendido não se preocupe com o inimigo. Não se preocupe com o diabo, querido. Não se preocupe com o inimigo das nossas almas. Preocupe-se com a ausência de Jesus. Se preocupe se você não ouve mais Jesus. Se preocupe se você não tem mais experiências com Jesus. Sabe o que eu estou querendo dizer para você, querido? É que tem muita gente preocupada com o inimigo. Eu queria dizer para você, não se preocupe com o inimigo. Deixa que o inimigo já está no lugar dele desde a fundação do mundo. Preocupe-se se você não está ouvindo Jesus, porque se você não está ouvindo Jesus, se a ausência de Jesus está vivendo na sua vida, não é que tem alguma coisa errada na sua vida, está tudo errado na sua vida. Não é que vai dar errado a sua vida, é que a sua vida já está errada. Se você não sente Jesus, se Jesus não está perto de você, se você não tem comunhão com Ele, o desejo do meu coração é que você volte logo, volte correndo para Ele, porque Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a minha vida, Ele quer mudar a sua vida, sabe? Tenho aprendido também nesse ano de 2020 que um homem ele não pode ser medido só pelas suas conquistas, porque nesse ano nós perdemos algumas coisas.
Mas um homem não pode ser medido apenas pelas suas conquistas, ele precisa ser medido por o quanto ele consegue suportar a pressão e as percas. Sabe, querido, perdemos tanto nesse ano, mas ganhamos tanto também. Os maiores poemas, as melhores poesias, elas foram feitas no momento de aflição, elas foram feitas no momento de dificuldade. Por isso, querido, momentos de luta, momentos de dificuldade produzem duas coisas no ser humano: um coração amargo ou um coração doce. O desejo do meu coração é que você não tenha se tornado um homem amargo por causa das lutas e dificuldades, mas o desejo do meu coração é que você possa ter um coração doce, um coração que clama pela misericórdia e pela bondade de Jesus sobre a nossa vida. Por isso, nessa tarde é momento de dizer para você: por isso eu não desisto. Eu tive lutas, eu tive percas, mas eu tive a esperança e eu tive a bondade e a misericórdia do Senhor todos os dias da minha vida. Eu pude ver a mão de Deus, eu pude ver a glória de Deus sendo manifesta sobre a minha casa. E sabe, querido, às vezes a gente precisa aprender a ser como Jesus. A Bíblia conta que Jesus um dia estava numa grande tempestade e os discípulos estavam todos atordoados, com medo, sem saber o que fazer. E a Bíblia conta que Jesus estava no barco dormindo. Às vezes, o que você precisa é de uma noite de sono para ver que o Deus que nós servimos, Ele não muda. Ele não mudará jamais. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, sabe o que o inimigo está tentando fazer nesse ano de 2020? Querendo destruir o seu valor, querendo mostrar para você que você não tem valor, querendo mostrar para você que não tem jeito para você, que você não tem esperança, que você não consegue. Ei, querido, se lembra de Pedro? Você consegue se lembrar de Pedro? Pedro foi aquele homem que negou Jesus, mas mesmo assim ele recomeçou. Pedro teve a chance de recomeçar. Ei, você se lembra de Jó? Jó foi aquele que perdeu tudo. Jó chegou num ponto em que ele não tinha mais nada, e a palavra de Deus diz que Jó teve a oportunidade de recomeçar. E você se lembra do filho pródigo? O filho pródigo foi aquele menino que saiu, deixou seu pai, deixou sua casa e foi em busca dos prazeres da vida. A Bíblia diz que quando ele cai em si, ele volta, e ele teve a chance de recomeçar. O ano de 2020, eu quero profetizar sobre a sua vida, é um ano de recomeçar. Recomece o seu casamento, recomece a sua história, recomece a sua família, recomece sendo um bom pai, recomece sendo um bom filho, recomece sendo uma boa ovelha. O ano de 2020 é um ano de recomeçar, e eu e você precisamos fazer isso. Precisamos aprender a recomeçar, porque Deus é um Deus de recomeços. E eu fiquei pensando um pouquinho então em dividir com você as experiências que eu tenho passado e que eu tenho vivido com o Senhor Jesus. E eu me lembrei de um texto da palavra de Deus, que é um texto bem conhecido. E para mim, esse texto se encaixa perfeitamente no cenário que nós estamos vivendo nos dias de hoje. O texto diz no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 5, do verso 21 até o verso 25, e depois do verso 35 até o verso 42, diz assim a palavra do Senhor segundo o Evangelho de Marcos, no capítulo 5. E tendo Jesus voltado para o barco, para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo Jesus, se prostrou aos seus pés e lhe implorou insistentemente: a minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e para que ela volte a viver. Versículo 24. E Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia terrível. Essa é a história de um homem desesperado. Essa é a história de um homem que viu a sua vida completamente sendo destruída. E talvez você que me assiste nessa tarde
também pode ser que está se sentindo assim. Pode ser que você sinta que a sua vida foi totalmente destruída. Pode ser que você sinta que a sua história foi destruída, o seu relacionamento, o seu casamento foi destruído, os seus filhos estão em vícios e você não tem esperança. Eu queria mostrar para você, querido, que enquanto você pode respirar, enquanto você está vivo, eu quero dizer para você que há esperança. Eu conheci um homem chamado Jesus e ele mudou a minha história, e esse mesmo homem chamado Jesus quer mudar a sua história também. E esse homem chamado Jairo, ele era um alto funcionário, ele era um homem de posses, ele era um homem que tinha empregados, ele era um oficial e ele possuía algumas coisas que talvez nos dias de hoje nós olharíamos para ele e diríamos: é um homem perfeito, é um homem com uma vida perfeita, é um homem feliz, é um homem que tem tudo. E a palavra de Deus nos ensina que Jairo aparentemente era isso. E muitas vezes nós conhecemos pessoas que por fora estão tão bem, mas por dentro estão tão machucadas, por dentro estão tão feridas. E talvez você é uma dessas pessoas que por fora, quando as pessoas perguntam: está tudo bem? Você diz: está tudo bem, mas por dentro só você sabe o que você está vivendo. Por dentro só você sabe como está doendo, como te feriram, como te enganaram. E você talvez não tem ninguém para contar, você não encontrou ninguém que você possa abrir o coração. Ei, deixa eu te dar um conselho: encontre logo alguém que você pode abrir o coração. Encontre um amigo logo que você pode contar tudo para ele. Nós precisamos encontrar alguém que a gente pode contar tudo, e mesmo assim a gente sabe que aquela pessoa vai nos ouvir, porque ela nos ama, não por aquilo que nós fazemos, mas ela nos ama por aquilo que nós somos. E Jairo era o tipo do homem que ele aparentemente estava bem, mas por dentro ele estava ferido, por dentro ele estava machucado. E se você é um homem assim como Jairo, se você é uma mulher assim como Jairo, deixa Deus curar você nessa tarde, deixa Deus curar você nesse momento. A Bíblia diz que esse homem chamado Jairo, ele ouve falar sobre Jesus. Ele ouve falar que Jesus estava curando cegos, ele ouve falar que Jesus curava leprosos, ele ouve falar que Jesus estava ressuscitando mortos. Então há uma esperança dentro do coração desse homem chamado Jairo, que ele diz: nem tudo está perdido. Você que me ouve nessa tarde, deixa eu te dizer uma coisa: nem tudo está perdido. Se nós chegamos até aqui é porque Deus tem algo muito grande para fazer na nossa vida, e eu profetizo sobre você: você vai chegar em lugares ainda maiores. Deus ainda vai te conduzir a lugares ainda maiores, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E esse homem Jairo ouve falar que Jesus estava vindo na sua direção, e a Bíblia diz que uma grande multidão acompanhava Jesus, uma grande multidão se reuniu ao redor de Jesus, porque as pessoas tinham prazer em ouvir Jesus. Então a Bíblia diz que chegou ali um dos dirigentes da sinagoga. Esse homem se chamava Jairo, e quando ele vê Jesus, ele se prostra diante de Jesus. Sabe, queridos, o que nós precisamos aprender é que nós precisamos aprender a nos prostrar diante de Jesus. Jairo não teve vergonha de se humilhar diante de Jesus, de clamar diante de Jesus. Talvez você tenha buscado vozes, talvez você tenha querido ouvir vozes, e você não tem ouvido nada. Deixa eu te dizer uma coisa: a única voz que você precisa ouvir é a voz de Jesus. É uma voz doce, é uma voz suave, falando com você, chamando você para perto, convidando você para ficar com Ele. E uma grande multidão estava ali com Jesus, e Jesus ouve uma voz. Jairo começa a gritar, e Jairo começa a clamar, dizendo: ei, Jesus, Jesus, eu tenho uma filha. A minha filha é tudo que eu tenho de mais importante, e ela está morrendo, e ela está doente, e ela está sofrendo. Jairo não teve vergonha de colocar a sua causa para Jesus. Sabe, querido, eu não sei o que você está vivendo, mas pegue a sua causa e coloque ela diante de Deus. Apresente a sua causa a Jesus. Jesus é um Deus de causas impossíveis. Eu já vi Jesus fazer tanta coisa impossível. Jesus já fez tanta coisa impossível para mim. Seria impossível o meu filho nascer, e hoje ele tem 16 anos, ele está vivo. Seria impossível a minha esposa estar ao meu lado, e ela está
viva para a honra e para a glória de Jesus. O meu Deus continua sendo um Deus de causas impossíveis. E aqui conta-se a história de uma menina que estava doente e o seu pai, desesperado, encontra Jesus. Quando se encontra Jesus, se encontra tudo que nós precisamos. Quando se encontra Jesus, se encontra esperança. Quando se encontra Jesus, se encontra renovo. Quando se encontra Jesus, se encontra fé. Eu fico imaginando Jairo olhando para Jesus e dizendo: encontrei aquele que pode fazer aquilo que ninguém pode. Jesus, ele pode fazer aquilo que ninguém pode fazer por você. Basta que você acredite nele. E Jairo, mais do que depressa, ele fala: olha, a minha filha está doente, vamos até a minha casa. Por favor, o senhor pode ir até a minha casa? E o verso 24 da palavra de Deus diz que Jesus foi com ele. Sabe, queridos, uma das coisas que chamam muito a minha atenção em Jesus é que Jesus para tudo. Ele muda a sua agenda para nos acompanhar, para estar conosco. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ei, Jesus está dizendo assim: eu vou com você, eu acompanho você. Davi um dia disse: pelo vale da sombra da morte, a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão. Sabe, querido, não importa por onde você andou, não importa por onde você vai andar, se você crê nisso, é verdade essa palavra de que Jesus vai com você. O inimigo às vezes tenta colocar no nosso coração de que Jesus se esqueceu de nós, de que Jesus virou as costas para nós, mas isso não é verdade. Jesus nunca te deixou sozinho, Jesus nunca te abandonou, Jesus sempre foi com você e Ele sempre será com você. Pode o teu pai e tua mãe ter se esquecido de você, mas Jesus não. Ele não se esqueceu de você jamais e Ele nunca se esquecerá. Não importa se o seu erro foi grande, se o seu erro foi pequeno, decida nessa tarde voltar para Jesus, porque Ele quer andar com você. E aí a Bíblia diz então que Jesus começa a caminhar com Jairo. E sabe, querido, o início da caminhada com Jesus é tão linda, o início da caminhada com Jesus é tão gostosa, e eu consigo ver a esperança voltando para o coração de Jairo. Eu consigo ver a esperança retomando os ânimos de Jairo, e Jairo dizendo: uau, Jesus vai para casa comigo, Jesus é um homem bondoso, Jesus é maravilhoso. E os dois então começam a caminhar juntos, e a esperança volta para o coração de Jairo, quando de repente algo inusitado nessa história acontece. Sabe quando você quer que as coisas aconteçam no seu tempo? Sabe quando você quer que as coisas sejam imediatas? Sabe aquela pessoa que não sabe esperar? Sabe aquela pessoa que não tem paciência? Ei, trabalha essas coisas no seu coração. Deus está falando com você nessa tarde. A Bíblia diz que quando Jesus estava caminhando com Jairo, aparece uma mulher no verso 25. E essa mulher simplesmente se esgueira no meio da multidão, e ela se aproxima de Jesus, e quando Jesus estava passando, ela toca nas vestes de Jesus. E a palavra de Deus diz que essa mulher tinha uma hemorragia, que há 12 anos ela sangrava sem cessar. E quando essa mulher toca em Jesus, Jesus para, e Jesus dá atenção a ela. E o texto não diz quanto tempo Jesus demorou, mas a Bíblia diz que Jesus parou em relação a ela. E Jesus deu atenção àquela mulher. A Bíblia diz que Jesus olha para Pedro e Jesus diz: ei Pedro, alguém tocou em mim. E quando ele diz isso, a multidão apertava, e Pedro diz: Jesus, a multidão te apalpa, a multidão te aperta, e o Senhor me pergunta quem te tocou. Todo mundo te toca. Então Jesus disse: não, Pedro, de mim saiu virtude. Houve coisas na minha vida que transformaram a vida de quem me tocou. Então aquela mulher levanta uma de suas mãos e diz: foi eu que toquei em Jesus, sou eu. E aí ela conta toda a sua história para Jesus. Ela diz: Jesus, eu tinha uma hemorragia, e quando eu toquei nas suas vestes, eu fui sarada, eu fui mudada, eu fui transformada.
E Jesus olha para ela e diz: a tua fé, menina, a tua fé te salvou. Sabe, queridos, você que me ouve agora, a sua fé tem o poder de mudar a sua casa, a sua fé tem o poder de mudar o hospital, a sua fé tem o poder de mudar a tua faculdade, a sua fé tem o poder de mudar a tua história, a sua fé tem o poder de mudar todo o seu relacionamento conjugal, a sua fé tem o poder de mudar tudo que possa estar relacionado com você. E naquele exato momento, quando há alegria por parte daquela mulher, aquela mulher se alegra, aquela mulher fica feliz, ela é curada. Naquele exato momento, a gente chega no versículo 35 do texto de Marcos, no capítulo 5, que fala que quando aquela mulher estava feliz, Jairo estava mais entristecido ainda. Porque então chega uma notícia a Jairo dizendo: ei Jairo, é tarde demais, a sua filha acaba de morrer, não precisa incomodar mais Jesus. Ei queridos, sabe aquela notícia ruim que chega? Ei, notícia ruim não manda recado. Todos nós vamos passar por lutas, todos nós vamos passar por dificuldades. E chega uma notícia ruim para Jairo: Jairo, sua filha morreu. E o desespero toma de novo a vida de Jairo, e Jairo mais uma vez fica desesperado. Sabe quando o desespero nos assola? Sabe quando tudo parece perdido e que não tem mais jeito e que não há saída? Jairo agora se encontra numa situação como essa. Mas enquanto todos diziam: Jairo não tem mais jeito, Jairo não tem mais jeito, Jesus vê o desespero de Jairo, e Jesus vê o teu desespero nessa tarde, Jesus vê o teu sofrimento agora, e Jesus olha para Jairo e diz para ele assim: ei Jairo, não temas, somente creia. A palavra que Deus está trazendo no meu coração para essa tarde é: ei querido, nesse ano de 2020, enquanto muitos temeram, enquanto muitos pensaram em retroceder, a palavra de Deus para mim e para você é: não temas, aquilo que está reservado para aquele que confia em Jesus, vai receber 100 vezes mais do que aquilo que tem semeado. Em nome de Jesus, você que tem esperado a tua resposta, você que tem esperado o teu milagre, o dia do teu milagre chegou, o dia da tua resposta chegou. Somente creia e confia que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, porque quando você é fraco, aí que nós somos fortes no Senhor. E é isso que a palavra de Deus me ensina. E Jesus olha para Jairo e diz assim: ei Jairo, não se desespere, ei Jairo, não tenha medo, ei Jairo, somente confie na bondade e na minha misericórdia. Eu não te abandonei até hoje, e eu não te abandonarei nunca da sua vida. E a palavra de Deus então diz que Jairo então olha para Jesus e diz: então voltemos para minha casa, vamos para minha casa. E Jesus e Jairo começam a caminhar, e eu fico imaginando aquele caminhar até a casa de Jairo. Eu fico imaginando os passos que Jairo e Jesus estavam dando em direção à sua casa. E rapidamente eu me lembro da história daqueles 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, e eles não reconheceram que era Jesus quem estava com eles. Muitas vezes, no decorrer da nossa caminhada, nós não enxergamos que Jesus estava conosco. Ao longo desses anos que nós temos caminhado juntos com a Shalom, muitas vezes nós nos esquecemos daqueles que foram conosco ao longo desta caminhada. Mas nessa oportunidade, quando nós nos reunimos juntos com esse tema de estarmos juntos no ano de 2020, é hora de reconhecermos que durante toda essa caminhada na Shalom, pessoas foram com você e pessoas foram fiéis a você. E estiveram com você e não te abandonaram, assim como Jesus também não te abandonou. Sabe, queridos, e aí nessa caminhada, Jesus e Jairo conversando, acredito eu que Jairo olha para Jesus e diz: e agora, Jesus, o que eu faço? A minha filha. E Jesus olha para ele e diz assim: Jairo, somente tenha fé, somente acredite que eu não perdi o controle de todas as coisas. Sabe, querido, você pode até pensar que
essa pandemia nos pegou de surpresa, é verdade, mas o Deus que nós confiamos, esse não é pego em surpresa. O Deus que nós servimos, esse não é pego despercebido ou de qualquer maneira. Ele está no controle de todas as coisas, Ele ainda dirige todas as coisas, Ele dirige a minha vida, Ele dirige a minha história. E a palavra de Deus diz que Jairo e Jesus continuam caminhando até que eles chegam à casa de Jairo. E quando Jesus chega na casa de Jairo, ele vê um alvoroço, ele vê muita gente chorando, ele vê o desespero das pessoas. E Jesus nessa tarde pode ver o seu desespero, Jesus pode ver o seu sofrimento, Jesus pode ver a sua dor, mas ele está dizendo: não pare na sua dor, não pare na sua dificuldade, não fique preso ao seu desespero. Eleva os meus olhos para o monte, da onde me virá o socorro? O teu socorro vem do Senhor que criou o céu, a terra e o mar. E a palavra de Deus diz que no verso 38, então eles chegaram até a casa de Jairo e viram os dirigentes. E quando Jesus chega ali, ele olha e diz assim: agora nós vamos fazer o seguinte, espera aí, eu só quero que venha comigo Pedro, Tiago e João. Só esses três, eu não quero que ninguém venha comigo. Sabe por quê, querido? Porque aqueles outros não tinham fé suficiente para estar com Jesus e ver aquilo que Jesus iria fazer. O que eu estou querendo te ensinar também nessa tarde é que a incredulidade nos atrapalha de vermos o milagre de Deus. Ei, ande com pessoas que te levem para cima, ande com pessoas crédulas, que acreditam que o poder de Jesus continua sendo o mesmo. Ande com pessoas que elevam você, que levam você para Jesus. Afaste-se de tudo aquilo que te leva para um caminho errado. Quando pessoas erradas se afastarem de você, coisas erradas vão parar de acontecer. É hora de olharmos e voltarmos os nossos olhos para Jesus e estarmos com pessoas que querem nos levar para Jesus. E aqui Jesus então olha para eles e diz assim: Jairo, presta atenção agora no que eu vou fazer. Versículo 38, houve um grande alvoroço e gente chorando, verso 39, então ele disse: por que todos estão se lamentando? A criança não está morta, a criança apenas dorme. E a Bíblia diz que todos começaram a rir de Jesus, e ele porém ordenou que saíssem todos, e tomou consigo o pai e a mãe da criança, e entrou com aqueles que estavam com ele, e encontrou a criança dormindo. Versículo 41, tomou a criança pela mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, levante-se. Eu ordeno, eu repreendo que a morte pare nessa tarde. Levanta e anda. E a palavra de Deus nos diz que imediatamente a menina se levantou. Talita cumi, levante-se. Jesus tem poder para repreender a morte. Jesus tem poder para repreender o mal que às vezes nos cerca. Jesus continua tendo poder para abençoar e nos salvar. Nós só precisamos acreditar nisso. Jesus, querido, nessa tarde está querendo ministrar o seu coração, dizendo: você acha que existe alguma coisa impossível para mim? Não existe, todas as coisas são possíveis àquele que crê. E Jairo então pôde olhar para Jesus e dizer: é verdade, o Senhor é o mesmo, o Senhor não muda, o Senhor continua fazendo. Sabe o que nós precisamos aprender, querido? Jesus devolve a filha de Jairo para o pai. Em nome de Jesus, tudo aquilo que o inimigo te roubou, tudo aquilo que Satanás te roubou, Deus é fiel para restituir e devolver a você tudo aquilo que um dia Satanás veio roubar. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. Por isso Jesus pega a filhinha de Jairo, olha para ele e diz assim: eu estou devolvendo a sua filha a você, porque eu continuo sendo o mesmo e eu tenho poder para curar, eu tenho poder para salvar. O que eu aprendo com isso tudo, querido? Eu aprendo que deixe Deus lutar as suas batalhas, deixe Deus guerrear com você.
A única coisa que você precisa fazer é tome uma posição, diga: eu sei em quem tenho crido, sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até o último dia, então eu serei fiel. Eu sempre fico imaginando como Jesus preparava os israelitas para a guerra, e uma das coisas que chamam muito a minha atenção é que não há nada de armadura para as nossas costas, porque Jesus nunca pensou ou nunca desejou que nós retrocedêssemos. Muito pelo contrário, Jesus sempre disse para que nós avancemos, para que nós continuemos firmes a nossa batalha. Avanço para o alvo, deixando para trás as coisas que para trás ficam, e avanço para o alvo que está diante de mim. O ano de 2020 está terminando, e no ano de 2021 nós vamos alcançar grandes conquistas. Será um ano de muitas células multiplicarem, será um ano de voltarmos com toda a força para a igreja, será um ano de coisas novas, porque o nosso Deus é um Deus de coisas novas. Sabe, queridos, Jairo queria ter um encontro com Jesus, e Jesus muito mais, ele teve não só um encontro com Jesus, ele teve a ressurreição, ele teve um encontro com o Senhor dos senhores, com o dono da vida. Talvez você está procurando alguma coisa, talvez você está procurando uma voz, talvez você está procurando um caminho. A Bíblia diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a luz. Não existe nada mais do que Ele, nós precisamos nos voltar para Ele. Querido, que nessa tarde você possa entender essa expressão do texto da palavra de Deus de Marcos, no capítulo 5, quando Jesus tem um encontro com Jairo. Nessa tarde Jesus quer se encontrar com você. Talvez você nessa noite está buscando, nessa tarde você está buscando coisas. A única coisa que você precisa é convidar Jesus para ir com você até a sua casa. Você nunca vai aprender a dirigir um carro parado. Você nunca vai aprender a dirigir uma moto se você não tentar pilotar uma moto. Você nunca vai conseguir andar de bicicleta se você não cair alguns tombos na vida. Mas o grande segredo da vida não é o quantas voltas de bicicleta você conseguiu dar, mas quantas vezes você conseguiu se levantar e começar a caminhar de novo, a caminhar de novo e a caminhar de novo. Por isso, nessa tarde, para nós encerrarmos esse momento tão gostoso, eu quero dizer a você que só através de uma decisão, de entregar a sua luta, entregar a sua dificuldade, entregar o seu problema nas mãos de Jesus, é que Jesus vai com você até a sua casa, vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida e vai transformar o seu coração. Por isso, faça como Jairo, grite logo e diga: Jesus, vamos até a minha casa, porque eu preciso do teu milagre. Jesus, que nessa tarde eu quero te agradecer e entregar esse momento tão gostoso que nós tivemos na tua presença. Obrigado por essa palavra, e obrigado por tantos Jairos que me ouviram nessa tarde e que estão com seus corações aflitos, mas que nessa tarde agora saibam que Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele ressuscitou Lázaro, e Ele curou a filha de Jairo. Ele é fiel para nos sarar, para nos curar nesta hora, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, pastores, pela oportunidade de compartilhar essa palavra de Deus ao seu coração. Que todas as ovelhas que nos ouvem nessa oportunidade sejam abençoadas. Cabe aqui o meu beijo, o meu abraço. Que Deus abençoe cada um de vocês. A Igreja de Nova Esperança é uma filha amada que ama vocês. Pastores, colegas, amigos, que Deus abençoe vocês e parabéns por essa festa linda que nós estamos vivendo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.